Olá, meus queridos e amados irmãos, que alegria e que privilégio ter você novamente aqui no nosso canal. Hoje é domingo, dia 21 de março de 2021, o dia em que nós normalmente nos reuniríamos no nosso templo, como sempre fazemos, para que juntos estudemos a palavra do Senhor e assim cresçamos em estatura, mas também de maneira espiritual. Nós não podemos, por um breve momento, porque as questões da pandemia ainda nos impedem de estarmos juntos em comunidade, mas nem por isso nós deixaremos de estudar a palavra do Senhor, de refletir sobre ela e de tirar lições tão preciosas e tão ricas para as nossas vidas. Eu gostaria de iniciar uma série de estudos com vocês. Nós vamos ter alguns vídeos postados sobre o tema que nós iniciaremos hoje. Eu gostaria de conversar com vocês sobre o homem Jesus Cristo. Nosso foco se dará na humanidade da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem dúvida alguma, uma doutrina extremamente importante para o nosso crescimento, para a nossa edificação e também para a nossa maturidade espiritual. Meus irmãos, por que estudarmos esse tema? Por que tratarmos da humanidade de Jesus? Há um tempo atrás, alguém me fez uma pergunta quando meditávamos sobre aquele texto onde Jesus ele aparece na vila, ou ele chega na vila de Betânia e ele ressuscita Lázaro que estava morto há 4 dias. E a pergunta que me foi feita era: quem ressuscitou Lázaro? O Jesus divino ou o Jesus humano? E naquele momento eu fiquei em dúvida ainda, né? Isso já faz algum tempo e eu disse, obviamente, que para ressuscitar alguém precisa ser o Jesus divino, o Jesus divino. E eu achei que eu estava respondendo corretamente aquela indagação, mas sem perceber, e talvez você faça isso com muita frequência, às vezes nós fazemos isso, nós dividimos a pessoa de Jesus, nós fizemos aí uma dicotomia, tratando Jesus como duas pessoas, divina e humana. E as Escrituras Sagradas, elas não apoiam essa ideia. Na verdade, elas não nos ensinam dessa forma. Ela nos ensina que, não obstante possuir duas naturezas, o Senhor Jesus, no entanto, é uma única pessoa. Uma única pessoa. Então, tratar sobre o tema da humanidade de Jesus é muito relevante para os nossos dias. Então, eu gostaria de convidar você para que nós refletíssemos sobre isso e nós usaremos como texto base para a nossa reflexão a carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 2, do verso de número 5 ao verso de número 8, quando Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então perceba o que é que Paulo está escrevendo na carta aos Filipenses. Paulo está dizendo que, não obstante ser Deus, não obstante ser a segunda pessoa da Trindade, Jesus ele decidiu, ou ele cumpre a vontade do Pai em descer à terra, esvaziar-se de si mesmo, ou seja, de toda a sua divindade, para que pudesse assumir de fato e de verdade uma natureza humana e viver como um de nós aqui nessa terra. Nós precisamos discutir isso, meus irmãos, porque esse tema ele está no âmago da nossa fé. A centralidade da nossa fé ela se apoia neste testemunho de que Jesus Cristo ele é o Deus homem. Alistair McGrath ele vai dizer que se todas as estradas do mundo antigo conduziam a Roma, tudo no cristianismo inevitavelmente vai nos conduzir à pessoa bendita de Jesus. Não tem como fugir desse tema, não tem como escapar desse tema, porque a nossa fé ela está solidificada sobre esse firme fundamento que é a humanidade da pessoa de Jesus Cristo.
Eu sei que às vezes parece estranho nós pensarmos em Jesus como sendo um homem como nós. Soa estranho imaginar que Jesus teve que aprender as coisas como nós aprendemos. Jesus teve que passar pelos mesmos processos. Às vezes nós somos levados a pensar que tudo na vida de Jesus era algo milagroso. Por exemplo, Jesus dizia: eu tenho fome, e aparecia comida na sua frente. Eu tenho sede, e aparecia água na sua frente. Só que isso não é uma realidade. Por isso que nos estranha e nos deixa impactados quando alguém afirma que Jesus foi uma criança como outra qualquer, que ralou o seu joelho, que certamente imprensou o seu dedo na porta de casa, que teve que ser banhado pela sua mãe, ter as suas fraldas trocadas pela sua mãe. Jesus amamentou, na verdade, ele se alimentou dos seios de Maria, e isso parece algo irreal para nós muitas vezes, mas a verdade bíblica é que de fato isso aconteceu. Jesus foi um homem como os demais homens. Meus irmãos, por que isso é significativo para nós? Porque quando nós afirmamos que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos fazer isso de maneira muito convicta e de maneira muito acertada. Nós precisamos saber de verdade o que é que nós estamos dizendo. Nós precisamos afirmar isso de maneira convicta. Eu tenho certeza que não há dúvidas em relação à confissão. Se você pergunta para a maioria das pessoas, elas vão dizer: sim, eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Mas se você faz uma pergunta como essa que foi me feita, nós temos essa dificuldade de estabelecer esse relacionamento entre o homem Jesus Cristo, que possuía uma natureza divina e também possuía uma natureza humana. Lembra da pergunta que Jesus faz para os seus discípulos? Certa feita eles estão em um lugar reservado e ele diz: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles começam a chutar, Elias e outros nomes. E agora Jesus restringe a pergunta e diz: e vocês? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? E ninguém conseguiu dar uma resposta satisfatória, e apenas Pedro consegue responder Jesus. Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E antes que Pedro se ensoberbecesse, antes que seu coração ficasse altivo por causa de ter respondido Jesus, Jesus diz assim: não foi nem carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas foi o meu Pai que estás no céu. O que Jesus está nos dando aqui nesta palavra é a pista de como nós podemos conhecê-lo. Nós não podemos conhecer a pessoa bendita de Jesus, aquilo que de fato ele é, à parte das Escrituras. A nossa Bíblia, ela é um manual pelo qual nós temos acesso a todas as informações que nos conduzem ao verdadeiro conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É somente através da revelação de Deus que nós podemos conhecê-lo. Mas é fato que há uma complexidade para tratarmos deste assunto, Há toda uma dificuldade para tratar de temas temas como esse. E a igreja cristã, ela tem defendido essa doutrina ao longo dos séculos, desde o período apostólico, de maneira muito incisiva e de maneira muito firme, porque sabe que de fato essa é uma doutrina bíblica, apesar de toda a sua complexidade. A igreja entende que é necessário definir de maneira clara as duas naturezas do Senhor Jesus, coexistindo na sua única pessoa, formando assim o Deus homem, formando assim aquele que veio para ser o mediador de uma nova aliança. Meus irmãos, todos nós sabemos que é somente por meio da encarnação do Verbo, somente pela encarnação de Cristo é que nós podemos novamente ter acesso ao Pai. Nós temos a nossa comunhão restabelecida com Deus por meio da comunhão de Jesus Cristo com o Pai e por meio do sacrifício que Ele fez por nós, rasgando o véu que nos separava do Santo dos Santos,
e nos proporcionando a entrada na presença de Deus. Nós precisamos então olhar para a doutrina da encarnação como sendo um presente de Deus para nós. É quando Deus ele condescendeu com a humanidade, não é? É quando o Senhor decidiu usar de misericórdia e enviou o seu próprio Filho para que nós fôssemos perdoados e reconciliados. Talvez você diga, mas por que reconciliados? Bem, a encarnação tem propósito de nos reconciliar com Deus, porque o pecado nos distanciou significativamente do nosso Senhor e Salvador. O pecado ele colocou uma barreira entre nós e o nosso Deus, e Cristo ele vem para transpor essa barreira, construir essa ponte e nos dar acesso ao Pai novamente. Nós somos afastados de Deus por causa do pecado. O pecado nos afastou do nosso Senhor, nos afastou do Criador, e nós precisávamos de um meio, de uma forma de nos achegar a Ele novamente. Uma outra questão que se levanta diante do tema encarnação e da necessidade de Jesus Cristo se encarnar são indagações relacionadas ao pecado original, à queda do homem. É muito normal você ouvir pessoas dizer, mas por que eu sou culpado do pecado de Adão? Por que Adão que pecou e a culpa recaiu sobre mim? Não seria injusto isso? Não seria algo extremamente injusto da parte de Deus? E quando nós nos deparamos com perguntas como essa, nós precisamos refletir sobre como o pecado ele é transmitido a toda a raça humana, o pecado original. Nós entendemos que Adão ele é o nosso representante, ele é o representante da humanidade, ele é o nosso cabeça federal, né? A teologia usa esse termo. Adão era o nosso representante no pacto de obras, né? Ele é o representante de todos os seres humanos que nascem e que nasceram a partir de mulher. E eu gosto muito de usar o seguinte exemplo para nós entendermos isso. Imagine que nós estamos em uma gincana na escola. Imagine que você está numa gincana lá na escola, retrocede aí quando você era novo, aos que são mais experientes. Quando você participava de uma prova em grupo, existem determinadas tarefas numa gincana em que todo grupo faz. Mas existem tarefas específicas em que o grupo precisa escolher um representante para que ele vá a determinado lugar ou cumpra determinada tarefa representando todo o grupo. E a pergunta que eu te faço é, se o representante de um grupo ele falha na sua missão, quem perde ponto na gincana? Somente essa pessoa que foi lá realizar a prova ou todas as demais pessoas? Obviamente que são todas as demais pessoas componentes do grupo, embora tenha sido apenas uma pessoa que fez a prova e não conseguiu alcançar êxito. Mas entenda, este indivíduo estava representando o grupo inteiro. Então, quando a gente pensa em pecado original, nós precisamos pensar dessa forma. Adão era o nosso representante e como ele cai, como ele peca, todos nós então somos também penalizados e responsabilizados por essa queda. Ante essa pergunta ainda, nós podemos pensar na questão da representatividade em relação ao sacrifício e à obra de Cristo. A gente acha injusto sermos culpados do pecado original e sofremos as penas dele, mas nós não achamos injusto quando nós somos beneficiários do sacrifício de um homem na cruz do Calvário. Porque perceba, Cristo morreu de maneira real, de maneira verdadeira, literalmente, mas Cristo ali era o nosso representante, era o representante da humanidade, tendo a punição do pecado sendo derramada sobre ele. Então, através deste benefício alcançado pelo representante da cruz, nós podemos ter paz com Deus. Percebe como fica mais fácil essa ideia de representatividade, porque nós somos condenados através do pecado original e como somos reconciliados através de Cristo? Isso fica mais fácil para nós entendermos então a necessidade da encarnação de Cristo. Quando nós olhamos para a história da Bíblia, quando nós olhamos para a necessidade de reconciliação, obviamente que o Senhor poderia escolher outros meios. Deus poderia escolher outras formas para realizar essa aproximação criatura-criador. Ele poderia fazer isso, mas aprove ao Senhor
usar os meios pelos quais ele achava mais certo, melhor, e ele escolheu desde a eternidade fazer isso. Ele decidiu escolher uma mulher lá nas terras áridas da Palestina. O Senhor decidiu envolver essa mulher com o seu Santo Espírito e ele decidiu vestir o seu filho de carne humana e torná-lo mediador de uma nova aliança, conforme ele mesmo havia decidido desde a eternidade, naquilo que nós chamamos, a teologia chama de pacto salutis, o pacto da redenção feito entre as pessoas da Trindade, deliberando sobre este tema tão importante para a nossa vida. Deus então poderia usar outros meios, certamente, mas ele decidiu enviar o seu Filho, e isso é graça de Deus para com a nossa vida. O Dr. Heber Carlos de Campos, no seu livro A Humilhação do Redentor, ele faz um comentário que é muito pertinente a esta reflexão que nós estamos fazendo. O Dr. Heber diz o seguinte: é verdade que Deus é amor, mas o seu amor não pode impedir a manifestação da sua justiça. A lei divina havia sido prescrita desde o Éden e confirmada por Ezequiel, é que a alma que pecar, essa morrerá. Caso Deus se negasse a manifestar a sua justiça contra o pecado dos homens, ele negaria a si mesmo e a sua santidade. Sendo assim, a encarnação foi necessária para resolver o problema da execução da justiça divina. Essa justiça teria de vir sobre a alma e o corpo humano. Ao encarnar, o Filho de Deus se tornou apto para receber a execução da justiça do Altíssimo. A satisfação dessa justiça não poderia acontecer se não houvesse um homem para recebê-la. Por isso, o Verbo se fez carne. Percebe então a necessidade da encarnação e por que essa doutrina é tão importante? Porque a questão do pecado, a questão da queda precisava ser resolvida, precisava ser tratada. E Deus então decide, como nós já dissemos, enviar o seu bendito Filho. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que a revelação bíblica, ela trata e ela fala de maneira muito convicta sobre essa esperança que havia no coração do povo de Deus desde o princípio, sobre esse mediador que viria, Porque nós precisamos, meus irmãos, olhar para as Escrituras Sagradas entendendo que ela é a revelação progressiva de Deus. As Escrituras, ela é a revelação progressiva no que diz respeito à obra da redenção. Quando nós olhamos para a Bíblia e todos os livros que a compõem, sobretudo o Velho Testamento, neste aspecto de esperança de um mediador, não são partes desconexas que nós temos ali. São partes que, sendo juntadas, formam um todo e falam da mesma mensagem e caminham na mesma direção. Caminham na direção da revelação final e definitiva, que seria a vinda do Filho do Homem, a encarnação do Verbo de Deus, aquela que é a maior revelação de todas, sem dúvida alguma, que é a encarnação do Verbo de Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, nós encontraremos um centro unificador, que é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele é o enredo central das Sagradas Escrituras. A encarnação do Verbo, ela ocupa muito e espaço significativo e central em toda a história. A vinda de Jesus, ela era sem dúvida uma necessidade e a sua obra, ela era indispensável no processo da redenção iniciada pelo Pai desde a eternidade. Então havia toda uma expectativa, havia toda uma esperança quando nós olhamos para as páginas do Velho Testamento. Jesus, ele é tipificado na era veterotestamentária e nós encontramos isso de várias formas. Nós já dissemos que a queda, ela veio e afetou toda a humanidade. Mas em meio ao julgamento da queda, se vocês se lembram, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos lá uma promessa significativa e uma promessa muito importante.
A promessa de Gênesis 3,15 diz que Deus, em meio ao julgamento da raça humana por causa do pecado, disse que em um determinado momento da história ele enviaria o descendente da mulher, e esse descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esmagaria a cabeça da serpente. A promessa de Gênesis 3,15, ela é classificada como o proto-evangelho, ou a primeira anunciação do evangelho. É a graça de Deus sendo manifestada em meio ao julgamento que ele está realizando por causa do pecado humano. Então Deus está irado, Deus está terrivelmente triste porque o homem pecou e desviou-se dos seus caminhos, mas em meio à mensagem de julgamento, Deus disse que haveria um tempo na história que ele enviaria alguém, enviaria o seu bendito filho, o descendente da mulher, para que ele pudesse esmagar a cabeça da serpente e assim oferecer aquilo que esse povo precisava para se reconciliar com ele, né? O Senhor está garantindo à humanidade, através da promessa de Gênesis 3,15, do proto-evangelho, que a humanidade ela não ia perecer no pecado, ou o pecado não ia dominar e vencer para sempre. A barreira que o pecado cria entre Deus e criatura, ela vai ser transposta por alguém em um determinado momento da história, quando este vier e assim cumprir aquilo que Deus determinou que ele cumprisse, aproximando o seu povo novamente dele e estabelecendo esta comunhão através da sua vida. O teólogo Charles Hodge, ele faz também um comentário que é muito pertinente para a nossa reflexão quando nós pensamos nessa questão do proto-evangelho e da promessa de Gênesis 3,15. O Charles Hodge ele vai dizer o seguinte: aquele que foi prometido a Adão como a semente da mulher foi em seguida declarado ser a semente de Abraão, que isso não se refere aos seus descendentes coletivamente, mas a Cristo individualmente. Sabemos com base na afirmação do apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16, e à luz do cumprimento da promessa. Isso prova que a pessoa predita como a semente da mulher e como a semente de Abraão, através de quem a redenção seria efetuada, tinha de ser Deus e homem. Não poderia ser a semente de Abraão, a menos que fosse homem, e não poderia ser o Salvador dos homens, a menos que fosse Deus. Então perceba o que Charles Hodge está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: a promessa de Gênesis 3,15, em última instância, ela aponta para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque, embora o pecado precisasse ser punido na carne humana, somente alguém que fosse humano suportaria a pena do pecado, mas somente alguém que fosse Deus poderia salvar e poderia realizar perfeitamente a obra para o qual ele foi enviado. É por isso que Cristo vem em carne humana e a sua pessoa agora possui duas naturezas. Ele é divino e humano, porque ele precisa responder judicialmente na sua carne, mas ele precisa, através da sua parte divina também, ser obediente, ser perfeito e assim cumprir a vontade de Deus e ser o salvador da vida daqueles que estavam perecendo, sem dúvida alguma. O teólogo Herman Bavinck, ele vai dizer o seguinte: Deus não deixou a raça humana iniciar a sua história sem instilar no seu coração a esperança de que um dia a semente da mulher alcançaria a vitória sobre a semente da serpente. Então, meus irmãos, em última instância, Gênesis 3,15, o proto-evangelho, ele aponta desde o princípio para a encarnação do Verbo. O zelo do Senhor, ele é visto no cumprimento dessa promessa, na forma como ele conduz a história até o enredo unificador que é Cristo, como nós já dissemos, de maneira muito segura e de maneira muito eficaz. Nós vemos, por exemplo, o zelo do Senhor para com o próprio Adão, que merecia morrer por causa do seu pecado, mas Deus lhe dá vida, não o mata imediatamente, para que ele continue a caminhada e produza filhos. Depois nós vemos o gênero humano totalmente corrompido e Deus usando de misericórdia para com Noé.
para que desse prosseguimento a esse processo. Depois nós podemos ver a própria graça de Deus lá em Babel, apesar dos homens quererem construir torres que elevam o seu nome, enfim, e Deus poderia fulminá-los ali, e Deus mais uma vez preserva. E Deus chama Abrão em Ur dos Caldeus, e Deus vai dizer para ele que através dele famílias da terra seriam abençoadas, né? O seu descendente, através dele famílias seriam abençoadas, e esse descendente, como disse aqui o Charles Hodge, e como diz o apóstolo Paulo, já apontava para Cristo, porque não fala os descendentes, como falando de muitos, mas o descendente. E nós vemos todo esse cuidado quando o povo está no Egito e Deus retira o seu povo de lá como um forte, quando Deus preserva o seu povo no deserto, quando o Senhor dá a sua lei para manutenção e para que eles aprendam os preceitos divinos, no próprio serviço do tabernáculo e no culto, né? E Deus sempre conduzindo a sua história, sempre conduzindo o seu povo, porque havia uma promessa e essa promessa precisava chegar ao seu cumprimento. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, nós vamos ver que em todo o Velho Testamento nós teremos a pessoa bendita de Jesus sendo tipificada, sendo mencionada, sendo representada através dos serviços que ali são realizados, Cristo, ele é representado de maneira significativa. Talvez você diga assim, mas o nome de Jesus não aparece no Antigo Testamento. O nome de Jesus não aparece lá, mas tudo no Antigo Testamento aponta para ele. O culto aponta para ele. Os serviços no tabernáculo apontam para ele. Os sacrifícios apontam para ele. Não é? A forma como Deus conduz o seu povo tem um propósito de que chegue o momento em que ele será enviado a essa terra. O reverendo Leandro Lima, ele vai dizer algo muito interessante também, quando ele afirma o seguinte: nenhuma única vez o nome de Jesus aparece no Antigo Testamento, mas toda a sua vida e o seu ministério estão lá amplamente descritos mediante profecias e tipos de Cristo. E ele diz: chamamos tipo de Cristo personagens ou objetos do Antigo Testamento que em suas qualidades inerentes anunciaram a vida e a obra de Jesus, pois Deus se incumbiu de deixar pistas por todo o Antigo Testamento sobre a vinda de um escolhido que libertaria o seu povo. O Herman Bavinck mais uma vez vai dizer que o Antigo Testamento ele não possui apenas alguns poucos textos isolados de caráter messiânico, mas que toda a dispensação do Antigo Testamento, tanto os líderes, como os eventos, como os ofícios, leis, cerimônias, altar, sacerdote, sacrifício, profeta e rei, são modelos e sombras de uma realidade espiritual mais elevada. O que eu quero te chamar a atenção nesse primeiro momento é que Jesus de fato veio a essa terra como homem, e que Jesus ele é prometido desde o evento queda, quando Deus está estabelecendo o seu juízo e ele faz a promessa de que o descendente viria, e de que todo o enredo do Antigo Testamento aponta para essa verdade última e para essa revelação final, que seria o dia em que Cristo viria a essa terra. Perceba por que é importante nós tratarmos da plena humanidade da pessoa de Jesus, porque ele não surge do nada. Deus não toma uma iniciativa imediatista dizendo: eu vou enviar o meu filho lá na terra porque a coisa está muito feia. Não, Jesus ele é prometido, ele é tipificado, ele é aguardado com extrema expectativa, porque era necessário que ele se fizesse homem e que ele viesse ao nosso encontro, Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Cristo, ele é o centro unificador das Sagradas Escrituras. O Cristo homem, o Logos divino, aquele de quem Paulo escreveu aos Filipenses, dizendo que ele deixou aquilo que era de direito seu, esvaziou-se, tomou a forma de servo e veio habitar neste mundo. Neste primeiro vídeo, o que eu quero deixar claro para os irmãos, para que nós possamos prosseguir nos demais vídeos que virão, é que
há uma necessidade, ou havia uma necessidade de que Cristo se fizesse homem, de que Jesus se fizesse homem, de que o Logos divino coabitasse de fato e de verdade num corpo humano, né, unido à natureza divina, que essa necessidade residia no fato de que nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado do nosso representante no cabeça federal, e somente alguém que fosse divino humano poderia transpor a barreira que nos separava de Deus e receber a justa pena pelo nosso pecado. Então, a encarnação, ela é mais do que qualquer coisa, ela é uma necessidade, e ela é, sem dúvida alguma, uma grande bênção que o Senhor nos deu para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Por hoje, nós ficaremos aqui. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as tipificações que nós encontramos de Jesus no Antigo Testamento. Nós vamos falar sobre como ele é tipificado no tabernáculo e como ele é tipificado no tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. Então, não perca o próximo episódio dessa série e, sem dúvida alguma, você será extremamente abençoado. Que Deus te abençoe, eu te aguardo. Até a próxima. Fique com Deus.